ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa de marketing do futebol. Hoje temos como nosso convidado o diretor de marketing do Rio Ave Futebol Clube, Nuno Santos. Nuno Santos tem uma carreira invejável. Antes de mais, peço desculpa, agradecer-lhe por ter aceitado o convite e passo só aqui a fazer uma breve introdução da carreira que o Nuno Santos já tem no marketing do futebol. Começa no Paços de Ferreira na época 12-13 como estagiário, ficou conhecido como estagiário no programa Filho da Pub. Depois, na época 2013-2014, no Gil Vicente, onde elabora o projeto final da pós-graduação em marketing. Está 2 épocas no Braga, 2014 a 2016, e a partir de 2016 começa então como diretor de marketing do Rio Ave Futebol Clube. Nuno, como começa a sua trajetória, ou como começa esta carreira no marketing, sendo licenciado em Engenharia Eletrotécnica? Olá, Rui. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a trocar impressões sobre marketing e principalmente sobre o marketing desportivo. Realmente, eu ainda hoje ouvi o episódio do Passos e realmente as nossas carreiras nem sempre, não é? Onde nós começamos não é onde acaba. Eu sou licenciado em Engenharia Eletrotécnica na FEUP, já com o mestrado de Bolonha. Quando eu tirei o curso, aquilo é exatamente o que eu queria. Na altura ainda não se falava muito em algo que fosse à volta do futebol profissional. O negócio era muito mais fechado no que era o futebol, e eu nunca sequer, quando eu entrei na faculdade em 2013 e não tinha a mínima, gostava muito de futebol, sempre gostei, mas não tinha a mínima pretensão de nem sequer saber o que era marketing desportivo, o que é que não era. Portanto, eu tirei o curso que quis, trabalhei 4 anos sensivelmente em projetos europeus e nacionais de fundos de investimento, como engenheiro eletrotécnico. Entretanto, em 2011 eu gosto disso, mas isto ainda não é a coisa, digamos assim. Então, tirei a minha primeira formação em gestão desportiva, digamos assim, gestão do futebol profissional, como se chamava a formação da Quest, que foi a primeira, acho eu, deles, e na altura, mediante a apresentação de um trabalho final, tínhamos um estágio em alguns clubes. A minha acabou por calhar o Paços de Ferreira, e aquilo não se pode dizer que eu estivesse lá a trabalhar, eu basicamente ia acompanhando o dia-a-dia, salvo seja, porque eu continuava a trabalhar, então ia lá sensivelmente fins de semana e uma vez ou outra por semana ao final do dia, de quando podia, mas ia acompanhando a atividade do que era o diretor executivo, o Miguel Secor. E dali fomos trocando algumas ideias do que era, como é que as coisas estavam, como é que não estavam, e percebi claramente que esta era uma área, quer no Paços, quer noutros clubes, estava claramente em falta. Então, por acaso, até acabei por acompanhar os trabalhos do Paços na melhor época de sempre, que foi muito melhor e muito mais fácil para acompanhar, não é? Porque se consegue fazer muito mais coisas, mesmo internamente, ver mais coisas quando as coisas correm bem, é sempre muito mais fácil. Exato. É sempre mais fácil trabalhar sobre as vitórias, não é? Muito mais fácil. Entretanto, para ter algum destaque no estádio, para não ser só alguém que passou lá e foi esquecido, digamos assim, sem nenhuma marca, foi aí que eu me lembrei na altura de levar os filhos da PUB para lá. Fico feliz por ter conseguido aproveitar uma ou duas coisas que saíram do programa. Sim. Depois as coisas, acabei o estágio e pronto, e voltei à estaca zero, digamos assim, com o que tinha percebido. Decidi, ok, tenho esta formação, uma experiênciazita aqui, mas acho que ainda não é suficiente para mostrar o meu conhecimento. Foi aí que me inscrevi na pós-graduação do IPAM em gestão de marketing. Fiz em pós-laboral, enquanto estava a trabalhar fiz a pós-graduação. Fiz a pós-graduação em pós-laboral,
E aproveitei que naquele ano específico interessava mais um trabalho final e não era uma pós-graduação onde se ia, ao fim de cada módulo, fazendo um trabalho. O que eu decidi fazer foi um trabalho que seria um plano de marketing, ainda nem eu sabia bem o que era isso, mas foi um plano de marketing de um clube de futebol. E para isso, aí eu não posso dizer sequer que estagiei no Gil Vicente, mas foi o Pedro Coelho, que na altura também era diretor executivo do Gil Vicente, que me ajudou, e fomos almoçando e sentando e trocando algumas ideias para no fim termos ali um trabalho. Devo ter acabado a pós-graduação em julho, por aí, junho e julho, fui de férias. Nessas férias vi na bola uma entrevista da diretora de marketing do Braga na altura, que era a Helena. Fiz-me um pedido de LinkedIn, ainda demorou um tempo a aceitar-me, mas depois mal me aceitou, mandei mensagem e ela respondeu-me logo. E em Braga encontrei uma situação que me foi favorável, que foi a saída de uma pessoa para a minha entrada. Eles tinham um projeto de CRM, a minha, e aí também está a minha vertente de engenharia eletrotécnica, ajudou-me um bocadinho também a ter o perfil de que eles estavam à procura por causa do CRM e da programação em SQL e uma visão mais analítica das coisas, e tive essa minha sorte de conseguir entrar no Braga. No Braga tive duas épocas, as duas finais das taças. O Braga volta este ano à final, eu estive lá nas últimas duas, até que recebi o convite do Rio Ave, que eles tinham já, o Marco estava como marketing e comunicação, mas estava sobretudo ligado à comunicação, e eles queriam autonomizar um bocadinho a área do marketing e convidaram-me para ir para lá, e estou já na minha quarta ou quinta época, já nem sei. E é aí que se divide os departamentos? É aí que se divide a comunicação para um lado, entre aspas, e o marketing do outro? É assim, existe porque uma grande... Vocês trabalham separados, entre aspas, existem dois gabinetes. Obviamente que trabalham em conjunto porque têm que trabalhar lado a lado na estratégia. Mas, digamos, há pelo menos duas cabeças pensantes. Há o diretor de comunicação, o diretor de marketing, cada um com o seu... Certo. Não é? Certo. E é aí que ele se divide, ou foi mais tarde? Quando chega o Nuno? Só quando eu cheguei que passou a haver dois diretores, ok? Até lá era uma pessoa que acumulava tudo, e quando eu cheguei, que hoje em dia é o diretor-geral do clube, entretanto eu cheguei e ficamos os dois a dividir. Porque isso é um sinal de crescimento, ao fim e ao cabo. Sim. Quando há essa separação, é quando a instituição, neste caso o clube, está a crescer e sente-se essa necessidade de haver um foco mais determinado para a comunicação ou para o marketing. Sim, isso acaba por ser um sinal de a comunicação fica muito ligada ao que é o dia-a-dia do clube e do futebol e das equipas e a relação com os jornais e com as televisões e com os meios de comunicação, as conferências de imprensa, as notícias do dia a seguir, o que sai nas notícias, o acompanhamento de resultados, e nós estamos mais depois numa vertente de negócio quase, digamos assim. Ali no Rio Ave, quer com o Vítor, quer com o Marco, foram os dois diretores de comunicação que eu apanhei, nós temos por acaso uma relação muito próxima em que almoçamos todos os dias juntos, então são coisas separadas, mas trabalhamos muito, muito em conjunto. Exato, porque ao fim e ao cabo a estratégia é a mesma, os planos é que vão variando. Sim, exatamente, isso é que é fundamental. Isso é fundamental. Diga-me uma coisa, Nuno. Se o departamento de comunicação e o departamento de marketing não se dessem, se não trabalhassem em conjunto, o que é que falharia? Não me diga tudo, porque... tudo nunca falharia. Exato. Mas tornava tudo mais demorado. E eu, por exemplo, nós para saber o que hoje é o dia... Isto as pessoas só vão ver depois, mas isto hoje é o Dia Internacional da Mulher, não é? Sim. E o que nós fizemos foi, após um debate de toda a equipa de marketing e comunicação, ok? Nós vamos dar uma ideia e é no fim disso que chegamos a um consenso do que vamos fazer. Portanto, se houvesse, e como é tudo feito internamente, digamos que as pessoas da comunicação e do marketing, toda a gente é muito importante para o resultado final. Por isso, não falharia tudo, mas tornava tudo muito mais
difícil e muito menos prazeroso de atingir os resultados que nós atingimos. Exato. Qual é a dimensão do seu departamento? Quantos são? Ora, nós temos eu e o Vítor como diretores, digamos assim, o que se queira chamar, como chefes de equipa. Depois temos o João, que é a pessoa da multimédia, que faz tudo o que são imagens e vídeo que nós temos. Temos o Tiago e a Marcela como assessores, que acompanham também a equipa B, sub-23. Temos o Rodrigues e a Ana, que fazem tudo que é formação e modalidades. E eu tenho o Pedro como o meu braço direito, digamos assim. Portanto, esta é a nossa sala. É a vossa equipa. Exatamente, esta é a nossa equipa. Portanto, eu, pelo que vi do passe, temos mais ou menos uma estrutura mais ou menos semelhante, mas eu quando entrei éramos menos 3. Isto vai mais ou menos crescendo à base de das necessidades também e sim. Obviamente também o clube também vai crescendo e é normal que assim seja. E vamos sempre aproveitando estágios, pessoal que faz tese de mestrado, vamos aproveitando esses. Sim, também a parte, o sangue fresco que vem das universidades. Também como o Passos deve ter um plano de ação de 9 meses, deve ser também 9 meses, ou por época, se assim preferir. Não quero fazer assim nenhuma pergunta específica, porque seria complicado ter uma resposta muito direta, porque obviamente o segredo também é a alma do negócio, mas diga-me no passado como foi, tem uma estratégia, um plano delineado para uma época desportiva. O ano passado, na reta final, aparece a pandemia. O que alterou, como tiveram que comunicar a partir daí, quando não há jogos, sim. Certo. Sim, é verdade. Isso altera e ninguém estava preparado, claro. Não é? Nós, no futebol e nos outros negócios todos, ninguém estava preparado para esta nova realidade. O que nós fizemos na altura foi uma aposta muito grande nos conteúdos, não é? Tínhamos que nos basear em conteúdos fora dos habituais, fizemos N conteúdos e apostamos também no aniversário do clube, que é em maio. Apostamos e aproveitamos essa fase para criar o nosso novo site, para remodelar algumas coisas que, entretanto, tivemos mais tempo sem haver a azáfama do dia-a-dia dos treinos e as atividades normais do futebol profissional para tratar. Mas o conteúdo foi fundamental, a produção de conteúdos foi fundamental para nessa altura. E como sentiram da parte dos adeptos e dos sócios? Procuravam-vos? Qual foi a tentativa de ligação, principalmente na fase em que não houve jogos? Sim, não. Nós temos um conjunto de adeptos que são, independentemente de haver jogos, de não haver jogos, temos um núcleo que não é muito grande, mas é seguidor até à última, digamos assim. E o que nós tentamos foi criar ações e atividades que tivessem muita interação, o máximo de interação possível, entre o clube e os adeptos. Okay? Foi sempre muito importante isso, e não esquecendo também o que nesta altura e ainda hoje é muito importante, que é a nossa formação, que é a nossa... Espera aí que eu entretanto aqui respondo o telefonema, isto aqui saiu, deixei de te ver, depois tens de fazer mais este corte, mas depois uma parte muito importante, que é a nossa formação, que para eles sim estão quase há um ano sem jogar e sem treinar com os amigos de sempre, e também temos criado um plano específico de atividades para que os meninos não desistam do futebol, que sejam contentes e que mal isto acabe, eles regressem todos para fazer o que mais gostam, que é jogar futebol com os amigos. Exato. O marketing do Rio Ave centra-se só no digital? Não. Nem o do Rio Ave, nem de ninguém, digo eu, não é? Até porque nós não podemos achar o digital é apenas uma parte, não é? Sim. O digital é o que é mais notório, mas existe uma estratégia em que o digital só tenta passar essa mensagem, mas depois temos todo o outro trabalho, somos nós que tratamos de tudo o que são os nossos parceiros técnicos que nos vestem, tudo o que é sponsorização, tudo o que são vendas de lugares,
tudo somos nós. E isso não está nada no digital, as ações de antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, que são coisas que acontecem no evento e que está longe do digital. O digital é o mais fácil de chegar a mais gente vê. Assim, como é o dia-a-dia? Será mais fácil explicar. O Nuno chega numa segunda-feira. Sim. Imaginemos que já teve o jogo no domingo. Ok. Chega numa segunda-feira. Por acaso hoje cheguei, mas se o jogo for domingo à noite como ontem, nem sempre chego segunda-feira. mas como hoje por acaso fui lá segunda-feira, porque era um dia especial. Exato. Mas não, chegando nós temos um quadro gigante, resumidamente, onde vamos segunda-feira é o dia de atualizar o quadro para todos no gabinete, de sabermos quando é que são os jogos, o que é preciso para a preparação dos jogos, que conteúdos e que datas é que vão existir para naquela semana. É o nosso foco. Já todos à partida devemos saber o que vai ser, mas para estar ali escrito, para não... E ser mais fácil seguir o passo a passo. Não é? Exatamente. Isso é logo o principal. Depois vamos seguir nas nossas atividades normais de produção de conteúdos, de contactos com parceiros, porque é uma atividade que nós tentamos não ter, que toda a gente que trabalha connosco seja efetivamente nossa parceira, que não seja, estabelecemos um contrato de patrocínio, que se queira chamar, e vamos falando só nas renovações. Não, o que nós tentamos é ter sempre um contacto próximo, haver uma ligação. Parceiros, sim, e isso também provoca algum trabalho. Depois temos a nossa loja online. Nós temos estado, que também nos dá um trabalho que nós temos estado em recordes mês após mês, porque realmente nesta fase também serviu para explodir, digamos assim, com a nossa loja online. E conseguiram essas vendas, como está a dizer, sim, está sempre a aumentar? Sim, sempre. Sim, acabamos por conseguir atingir o plano B, digamos assim, que nós, porque baixamos um bocadinho as metas, não é? Tivemos que baixar um bocadinho as metas, entretanto, com a pandemia, mas conseguimos atingir as submetas, digamos assim. Porque outra coisa muito importante é que todo o nosso trabalho nós estamos certificados em qualidade em tudo que é merchandising e organização de jogo, portanto, todo o trabalho de receita de bilheteira, receita de cotização, número de pessoas no estádio, é tudo auditado, com metas bem definidas, com obrigatoriedade de justificar caso não sejam atingidas essas metas, o que é que se vai fazer para atingir essas metas, e analisando os resultados, alguns semestralmente, outros de 3 em 3 meses, para ver se estamos a ir bem, se estamos a ir mal. Portanto, há todo este processo para perceber o caminho que está aí. Não é só lembrar-me de fazer uma coisa engraçada e vamos ver se resulta. Exatamente. Vocês estão presentes em várias redes sociais. Criam conteúdo diferente para cada uma delas? Nem sempre, mas sim. O que tentamos Sim, é fundamental. É fundamental porque senão também quem é que vai seguir o clube, não é? Nas 3 plataformas se vai estar sempre exatamente. a ver a mesma coisa. Mas mesmo assim ainda há muitos clubes que o fazem. Clubes e outras instituições que fazem o mesmo. Porque também se tivermos pouca gente, não é fácil. Quanto menos gente se tem, é mais difícil se conseguir estar. Agora vou pensar para isto, uma coisa para o Facebook, uma coisa diferente para o Instagram, uma coisa diferente para o Twitter, acaba por não ser um processo muito mas por simples, não é? Mas por exemplo para o LinkedIn já é mais fácil direcionar, por exemplo. Sim. Não faz muito sentido publicar o mesmo que vem nas outras redes. Nunca. Não faz LinkedIn, sim, que é um perfil claramente diferente. Nas nossas páginas pessoais, não é? Não coloco a mesma coisa no meu Instagram, coloco no meu LinkedIn, não é? Sim, agora depois, exato. Agora surgiu-me contávamos agora aqui surgiu-me aqui uma questão. TikTok. O Rio Ave tem TikTok? De momento não, mas está para
porque ainda não achamos que até agora ainda não conseguiríamos, lá está, dar essa diversidade e encontrar ainda agora mais ideias e conteúdos com disponibilidade para fazer uma coisa como deve ser e não começarmos uma coisa e depois ter a coisa ir quase morrendo ou estar ali a vegetar. Exato, Nós fazer por fazer. Sim, é algo que vamos fazer e pode não estar assim muito longe disso. É uma coisa que se calhar ainda vai acontecer esta época. Não é um assunto que está nem esquecido, nem em algo. É muito provável que tenhamos. Ainda não houve essa necessidade também. Até para aproveitar o Reels agora para ainda esta época. Uhum. Está longe a Europa, esta época, não é impossível, obviamente, mas está longe. Neste tempo que está no Rio Ave, trabalhou já em tempo da Europa? Sim, ainda este ano. Exatamente. Nunca fiz fase de grupos, mas já fiz 3 pré-eliminatórios. Os playoffs. Fase de qualificação, sim. Exato. E obviamente é sempre uma motivação extra quando altera a planificação. Isto quer dizer, vocês fazem uma estratégia e criam um plano a pensar que ou que vão chegar à Liga Europa, não é? Mas começam logo, obviamente, com um plano B. Correto? Sim. O que nós temos é quase... Nós tentamos ter um pensamento, e não é fácil, porque ainda agora esta segunda volta vai correr muito melhor do que correu a primeira, de certeza, mas há muitas coisas que são mais fáceis de fazer em vitórias e trabalhar em derrotas, como já dissemos. Claro. Mas o que nós tentamos é ter um máximo de pensamento abstraindo-nos dos resultados, para mantermos a nossa cadência. Depois, claro, sabemos perfeitamente que há coisas que temos que estar com o jogo, e às vezes nem é pelo ambiente interno, porque não é por se perder, mas eu compreendo a nossa mentalidade portuguesa que custa, se a coisa não estiver a correr bem, parecer que estamos a brincar, digamos assim, não é? Mas também temos de ter momentos mais de lazer. Há clubes que fazem bem, que fazem muito bem, e acho que o trabalho do marketing e uma coisa não tem nada a ver com a outra, o que acontece em dia de jogo e no treino não tem nada a ver com o que se faz depois, não é? Essa é apenas a minha visão, que é mais americanizada do que a nossa, mas a Liga Europa aparece quase como o plano de festejo, e depois o que nós tentamos é, quando vamos, indo o máximo de ativações possível para aquele jogo, mediante o mercado em que vamos, o que é que temos de fazer, o que é que não temos de fazer, mas isso vamos funcionando quase pelo sorteio, e depois fazemos as nossas ações. Até porque, como foi este ano, foram 3 jogos em 3 semanas, e mais planear trabalho logístico, quem vai, quem não vai, filmes... Dormiu nessas 3 semanas? Sim, dormimos. Isso está sempre. Quando as coisas são organizadas, quando é tudo organizado, ou pelo menos minimamente organizado, e também há sempre tempo para... Dá tempo para tudo. Para descansar, dá. E nós não somos... Temos o nosso ambiente interno é incrível, isso ajuda muito, toda a equipa se dá de forma incrível, e não temos muito aquele perfil estamos todos a entrar em pânico porque há muito trabalho. Então aí conseguimos manter a calma, ir desafio a desafio, tratando de tudo, e no fim as coisas ficam sempre bem. Temos um campeonato pouco competitivo. Agora tem surgido notícias com a centralização dos direitos televisivos de relação ao desporto. Ainda irá demorar, não? Porque em princípio só para 2028, 2029 fala-se que virá mais dinheiro para os clubes. Espera que venha mais dinheiro para o marketing também. Espero que sim. Espero que os nossos presidentes, que mais dinheiro no futebol não seja necessariamente mais dinheiro para os jogadores ganharem. Para os jogadores, exato. São a parte mais importante, não há qualquer dúvida, mas é importante perceber o negócio e tudo o que se pode, tudo o que é um investimento e uma aposta e não um gasto, porque eu quando fiz o meu primeiro estágio lá no Passos de Ferreira, a realidade não tem nada a ver com a realidade de hoje. Exato, passaram 9 anos.
Nuno? Passaram Quase 9 anos. todos os clubes trabalham muito bem. Quase todos. Em Portugal eu acho que nós somos um exemplo do como somos no campo, que é do pouco que temos, fazemos coisas incríveis. Acho que é mesmo isso. Agora, pensando um pouco no futuro, o que lhe falta? Projeto, o que gostava? Tanta coisa que ainda falta. Temos tempo, diga-me. Ainda falta tanta coisa. Assim, isto tudo surgiu quase... Eu quando fui para o Braga, eu não sabia que ia para o Braga, mas tinha feito por isso. Quando vim para o Rio Ave, não fiz nenhum plano para vir e acabei por vir. As coisas têm acontecido mais ou menos assim. Há de haver um convite ou outro, entretanto, mas até hoje nada me fez sair do Rio Ave, principalmente pelas pessoas, por toda a gente, pelo que é o Rio Ave mesmo enquanto pessoas. As pessoas, eu gosto muito das pessoas com quem trabalho, desde cima até baixo. Gostava de ir para fora? Nunca pensou nisso? Não, gostava de ir para fora, mas tinha que ser num contexto muito, muito próprio e valer mesmo a pena. Mesmo muito a pena. Em todos os sentidos. Não estou a falar quer em termos financeiros, quer em termos de projeto. O que é ir para fora? Ir para fora para uma experiência incrível de aprendizagem, sim, não me importava. Não me via a estar sempre fora, mas ter uma experiência fora. O Nuno falou que os clubes portugueses trabalham, na sua generalidade, trabalham todos muito bem a nível do marketing. E lá fora? E lá fora também, cada vez, e por exemplo, em Inglaterra, temos já começamos a ter alguns portugueses em vários clubes da Premier League, por exemplo, na área de tudo que é de negócio. Eu acho que nós estamos cada vez... Nossa maneira de trabalhar, eu acho que no mundo do futebol, que é que tudo passa rápido e que existem muitos imprevistos, acho que nós somos muito bons nisso. E para fora há inúmeros exemplos. E seja no futebol, seja fora do futebol. Eu, neste momento, fora do futebol, eu gosto muito de ver o que a Fórmula 1 faz, por exemplo. Depois o meu Instagram é quase só clubes de futebol, de basquete, depois é quase só desporto. Exato. Para ver tudo o que se faz. Eu tenho, e depois, eu tenho uma mania que são as capturas de ecrã. Sempre que vejo qualquer coisa que acho interessante, captura e vai para um fecheiro que eu tenho, onde tenho já quase uma centena de páginas de ideias e de conceitos e de coisas que se podem trabalhar. Inspiramos-nos muito também noutros desportos, principalmente os americanos. Será que foi por aí que nos aparecem depois cá também as mascotes? Sim. Há sempre uma... Por exemplo, no Passos foi fácil perceber o porquê do Castor, o porquê da mascote do Rio Ave, do Tubas. Tubas, peço desculpa. O Tubas. Agora. O Tubas, quando criamos a mascote, nós fizemos a mascote o Instituto Politécnico que fica mesmo ao lado do estádio, que é o ESMAD, que é a Escola Superior de Mídia, Artes e Design, acho que disse bem, acho que é isto. E quando eles desenharam, houve 3 propostas para a nossa mascote. E acabou por escolher o tubarão, como o mar tem uma grande força na zona, e o tubarão como quase o rei dos mares, digamos assim, e já tinha existido, e no clube já existiam os Green Sharks e outras referências ao tubarão, acabou por escolher um tubarão para a mascote. Mas não foi uma coisa óbvia, não foi logo, vamos ter um tubarão. Né? Não temos uma ligação assim tão automática ao tubarão com o clube. Exato. Entretanto, agora estamos a tentar pegar no tubarão e criar coisas como os tubas, que são as nossas escolinhas, tentar... Exato, explorar um pouco. Sim. Ok. Olha, estamos a terminar, Nuno. Mais uma vez agradecer o ter aceitado o convite. Desejo-lhe a maior sorte e que corra tudo bem também com o Rio Ave Futebol Clube
que consiga manter que consiga crescer e que consiga os seus objetivos, e o Nuno também. Muito obrigado. Obrigado. É ótimo falar destes temas. Sim. Um bocadinho, e de certeza que nós e toda a gente do futebol português e os grupos de marketing são impecáveis. Nós temos grupos de trabalho na Liga e todas. Eu nesta situação até tento fazer com que este programa não seja muito longo mesmo para isso também, para termos uma conversa melhor, mais fluida, e sendo assim também resta-me só despedir de todos. Muito obrigado e até à próxima.